Deus, com a graça e a paz do Senhor. Amém? Para mim é motivo de alegria estar aqui com os irmãos. Fico muito feliz em poder participar do ciclo de oração. E estava ali ouvindo algumas canções e lembrando do início da igreja. E ali nós tínhamos o ciclo de oração nas quarta-feiras à tarde, ali na Maurício Nassau. E lembro muito bem daquele tempo onde a gente guardava, aquele dia de consagração ao Senhor. E o resultado de tudo isso é o que nós temos hoje. E eu louvo a Deus por isso. Porque Deus tem levantado uma geração que ora. A igreja não pode parar. Nós não podemos parar. Você não pode parar. Às vezes, as pessoas costumam a questionar. Mas só tem eu. Só tem eu mais um. Só tem eu mais dois. E eu quero dizer algo a você nessa tarde. Não pare. Mesmo se você se vê sozinho, você não está só. Porque o Deus que fez os céus e a terra, Ele está contigo. Ele é quem nos faz mais que vencedores. E aí eu lembro da nossa querida irmã Jairã, Jairã, quando eu cheguei, ela já estava na igreja e era uma das colunas, ainda é uma das colunas da igreja. A irmã Rita, o irmão Francisco, a irmã Maria de Jesus na época, eram o grupo que realmente ali sustentava a igreja em oração. E a igreja avançou e a igreja cresceu e hoje estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quero mandar um beijo para minha esposa Luzia. Saí, deixei ela lá, assistindo, cultuando ao Senhor, a mulher mais linda da galáxia. Glória a Deus. A todos os irmãos, meu pastor presidente, pastor Cícero, que Deus abençoe, que Deus continue dando graça e sabedoria e que a misericórdia do Senhor continue, se renovando a cada manhã na vida do nosso pastor. Aqueles que estão à frente necessitam de muita misericórdia. Então, os irmãos, sempre que se lembrarem da gente, clame ao Senhor pelas nossas vidas, porque quem está na linha de frente sempre, o inimigo sempre tenta atingir primeiro, Mas louvo a Deus porque sempre que tenho acompanhado, e dificilmente eu não estou em casa acompanhando, sempre acompanho e percebo que muitas das vezes os irmãos proclamam aqui o nosso nome em oração. E eu fico muito feliz, muito grato a Deus por isso. O texto que eu irei deixar para os irmãos, para todos nós meditarmos, foi o texto que Deus já falou comigo, vem falando há alguns dias, e eu creio que Ele vai continuar a falar aos nossos corações nessa tarde. Encontra-se no livro de Daniel, capítulo 3. É uma história um tanto quanto conhecida, mas eu gostaria de compartilhar o que Deus já ministrou aos nossos corações nesse texto do livro de Daniel, capítulo 3. Glória a Deus. Estamos vivendo um novo tempo, irmãos? E aí muitas vezes a rede social é importante para a gente mandar a palavra para muitos que não tinham costume de ouvir. E aí a gente aproveita, manda o linkzinho para alguns irmãos, alguns parentes, até mesmo distantes dos Estados Unidos, lá no Japão, tem pessoas que acompanham as transmissões. Isso é muito bom. Glória a Deus por isso. Daniel capítulo 3, o verso 14, diz assim:
Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aplique, Deus, essa palavra em cada coração. Pai, eu quero te louvar pela tua palavra escrita, pela tua palavra lida nesta noite. Obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, encontrar acessível a todos nós. Ó Deus, o nosso idioma. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos de expressar, de falar, Senhor, da tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente. Obrigado, Senhor, por cada um dos teus filhos, ó Pai, que nesse momento, ó Deus, estão acompanhando, estão adorando ao Senhor, ó Deus, nos seus lares, nos hospitais, ó Deus, ou no seu lugar de trabalho, aonde quer que os teus filhos estejam, que o Senhor esteja visitando, que o Senhor esteja falando, que o teu nome, Senhor, venha ser glorificado, Senhor, mais uma vez nesta tarde. Pai, glorifica e exalta o teu nome, que nós venhamos diminuir, mas que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o teu nome seja engrandecido, Pai, nesta tarde. Nós nos esvaziamos de nós mesmos, para que a honra, para que a glória, para que o louvor seja dado somente a ti, Senhor. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração de gratidão a ti, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, o texto é bastante conhecido e eu queria, em poucas palavras, até porque tem muitas pessoas nos acompanhando através das redes sociais e conhecem bem, muitos não conhecem bem a passagem. Mas a Bíblia vai nos dizer que o rei Nabucodonosor, ele sitiou Jerusalém e tomou alguns utensílios e também levou consigo alguns dos nobres. Não foi qualquer pessoa. Ele trouxe o que havia de melhor nas terras de Jerusalém para que pudesse aproveitar nas suas terras. Então ele trouxe cativo, ele escravizou, ele trouxe para que pudesse estar lhe servindo ali na Babilônia. Então, para nós podermos introduzir essa palavra, é bom entendermos que aqueles jovens, eles foram trazidos da sua terra, da sua pátria, eles foram tirados do meio do seu povo e foram levados para dentro da Babilônia. E aí a Bíblia vai nos mostrar que esses 3 homens, juntamente com Daniel, eram pessoas que foram bem classificadas. Daniel, o principal, e esses outros 3 jovens foram também levados para que pudessem estar auxiliando. Daniel se destacou ainda mais por ser dotado de tal conhecimento, tal ciência, conhecedor das leis, conhecedores de toda a ciência. Então, foram pessoas que se destacaram naqueles dias, né? Eram pessoas que tinham conhecimento, não era pessoas, como já falei, de qualquer forma, eram pessoas especiais, realmente, que poderiam servir ali na Babilônia. E eles foram tirados do meio do seu povo e foram levados. E a Bíblia vai nos mostrar que eles, mesmo estando na Babilônia, eles colocaram nos seus corações o desejo, eles colocaram em comum acordo não se contaminarem, não se misturarem com as ricas iguarias que o rei havia oferecendo, que estava oferecendo os manjares, os banquetes. Eles colocaram como um propósito de não se contaminarem, não se misturarem com essas coisas.
E a Bíblia vai nos mostrar que, por causa disso, eles sofreram duras penas. E a principal delas foi quando o rei Nabucodonosor, ele desejou no seu coração construir uma estátua, e essa estátua deveria estar posta em um determinado local, e as pessoas que, ao ouvirem os sons, os instrumentos, deveriam se prostrar diante daquela imagem, diante daquela estátua. Era assim o decreto que havia dado pelo rei, e esse decreto, as pessoas que não obedecessem, as pessoas que não observassem esse decreto, havia uma ordem de que tais pessoas deveriam ser lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Já era algo realmente muito terrível, né? Uma fornalha de fogo, e as pessoas que desobedecessem seriam realmente lançados dentro desta fornalha. E aí nós observamos no texto que quando eram tocados essas buzinas, essas harpas, esses instrumentos, foi observado e foi até levado a mensagem ao rei dizendo: olha, aqui na tua província tem 3 homens, 3 jovens, que quando eles escutam, todos se prostram, menos eles 3. E aí o rei ficou curioso com aquela fofoca que foi comentada com ele. Ele disse: eu vou conhecer melhor esse negócio. E aí convidou aqueles 3 jovens e perguntou a eles: que história é essa? Eu fiquei sabendo que vocês estão desobedecendo as minhas ordens, estão desobedecendo os meus decretos, e agora eu quero vos fazer saber novamente que toda vez que for tocado o som, que for tocado os instrumentos, vocês devem se prostrar, assim como todos que ouvirem os sons. Mas aqueles 3 jovens, eles não se comportaram conforme o decreto do rei. E ele mandou fazer tudo novamente, que se tocasse naquele momento, porque ele queria ver se realmente eles não iriam se prostrar. Eu já entendi aqui, o macete do microfone aqui. Eu já entendi, é porque tem um negócio aqui que se pegar nele, ele some. Mas ele queria ver com os seus olhos se realmente era verdade o que estava acontecendo. E aí ele mandou tocar. Quando ele mandou tocar, ele percebeu que aqueles jovens não obedeceram. Quer trocar? Ah, tá. Glória a Deus. Então, quando ele mandou tocar, ele percebeu que aqueles jovens não se prostraram diante da sua estátua. E isso, a Bíblia vai nos mostrar que o semblante dele, que a sua fisionomia mudou, que o seu aspecto, quem olhava para o rei naquele momento, enfurecido como ele ficou espantado porque o seu aspecto mudou, ele ficou tão enraivecido com a atitude daqueles jovens, porque era um decreto dele, era algo que ele desejava, que todos obedecessem a sua ordem. E aí ele se enfureceu com aquilo, e aquela situação levou ele a solicitar que aquela fornalha ela fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. E assim o fizeram. Ataram aqueles 3 jovens, e a Bíblia diz que aqueles 3 jovens foram lançados dentro da fornalha. Os homens que ataram aqueles jovens e lançaram eles na fornalha não suportaram o calor do fogo, e a Bíblia vai nos dizer que eles foram mortos, simplesmente pelo fato de ir lançar os 3 jovens na fornalha. E aí eu pergunto a você, o que é que nós aprendemos com esta lição? O que é que esses 3 jovens têm a nos mostrar, a nos ensinar nesta tarde? Nós estamos, amados irmãos, entendemos que estamos vivendo dias difíceis, dias que
por mais idade que você tenha, você nunca viu. Você até pode ter ouvido, mas você nunca viu. Dias difíceis. Mas nós sabemos e entendemos que em tudo Deus tem um propósito. Em todas as coisas, em todos os momentos da minha e da sua vida, Deus tem um propósito. Muitas das vezes, amados irmãos, nós estamos em um ambiente de conforto, muitas vezes estamos vivendo em uma determinada situação confortável, e muitas vezes as pessoas são levadas, através desse conformismo, a esquecerem do seu Deus. E aí, muitas das vezes, Deus, Ele nos prova no fogo. E aí, muitas das vezes, Deus muda, Deus permite certas situações na nossa vida, na nossa caminhada, para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. Eu sempre costumo dizer que quando Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Então não se esqueça disso. Deus criou você para que a glória dele seja manifestada em você. Eu não sei qual é o quadro, qual a situação, o estado que você está vivendo na sua vida, o momento ao qual você está inserido neste momento. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está no controle. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor, Ele tudo vê. O salmista Davi, por diversas vezes, ele expressava a grandiosidade, a soberania do Senhor, em saber que onde ele estava, o Senhor estava vendo, o Senhor estava observando, que Deus estava no controle de todas as coisas. Não adianta, ninguém se esconde do Senhor. Mas aqueles 3 jovens estavam nos seus lares, vivendo a sua vida. Aí Deus permitiu que houvesse um estado de sítio naquele lugar, e aquele povo foi agora tomado como escravo, aquele povo agora foi derrotado, e por causa disso eles foram trazidos. O destaque que nós podemos fazer é que aqueles jovens não eram qualquer um. Aqueles jovens não eram qualquer pessoa. Eles foram escolhidos também a dedo. Nós podemos entender, amados irmãos, que o nosso inimigo, o adversário das nossas almas, ele não está preocupado com quem anda zanzando, ou com quem anda fazendo coisas que não agradam a Deus, ou que não conhecem nada do seu Deus. Não, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com aqueles que estão diante do Senhor, que estão com seus joelhos dobrados, que estão na sua casa, adorando a Ele, glorificando o nome dEle. É com esses que ele está preocupado. E aí Deus permite muitas das vezes que certas coisas aconteçam na nossa vida para que Ele possa ser revelado. Muitas vezes, amados irmãos, nós entendemos que o processo de refinamento do ouro muitas vezes tem que ser passado pelo fogo. E nós, como cristãos, também muitas vezes temos que ser refinados, temos que ser trabalhados, temos que ser tratados, para que venhamos ter uma qualidade melhor, para que possamos ser, assim como o vaso passa pelo fogo, e nós já estudamos muito sobre isso, do processo que se tem um vaso na hora da sua construção, para que ele venha a ser um vaso de honra, para que ele venha a ser um vaso de valor. O processo que ele tem que passar pelo fogo. E agora esses jovens estavam ali na Babilônia, foram tirados dos seus lares e foram levados para dentro da Babilônia. Mas mesmo assim, mesmo estando na Babilônia, eles não eram de lá.
Eles sabiam que eles não pertenciam à Babilônia. Eles estavam agora numa terra distante, desconhecida, idólatra. Mas por causa disso, mesmo estando lá, mesmo estando ali, eles puderam glorificar o nome do seu Deus. Deus, Ele permite que haja uma mudança na nossa vida. Deus permite que haja uma transformação, um processo na nossa vida. Ele permite. Ele permite, muitas das vezes, que nós saiamos de um determinado local e nos leva a outro local. Ele permite a nossa mudança, a nossa transferência. Mas Ele não nos deixa só. Ele não permite que a solidão nos acompanhe. Porque, como já falei, Ele está no controle de todas as coisas. Muitas vezes Ele muda os nossos lugares para ver quem verdadeiramente nós somos. Quem nós somos. E aí aqueles jovens agora estão no processo seríssimo da sua vida, porque agora eles estão sendo provados. Eles foram lançados no fogo, eles foram amarrados, porque é desse jeito. O inimigo, ele não facilita para você, ele não facilita, porque o projeto dele é matar, roubar, destruir. Então ele não facilita, ele não dá brecha, ele tem o projeto dele de destruição, ele não abre mão disso. Mas é nesses momentos, é nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, da nossa jornada, que Deus se revela. É nos momentos mais angustiantes da nossa vida, aos olhos humanos, que Deus mostra quem Ele é. E onde nós nos mostramos quem nós somos para Deus. Quem nós somos para Deus. Aqueles jovens foram levados, foram mudados de locais. Parecia que tudo estava bem. Parecia algo normal, missionária Giovana. Parecia algo natural. Eles estavam ali, eles estavam prosperando. Eles agora passaram a governar aquele povo. Eles tinham posições, eles tinham status. Parecia algo normal. Parecia que tudo estava acontecendo conforme o combinado. Parecia que tudo estava acontecendo de forma naturalmente. Até o momento em que eles foram confrontados com o seu Deus. Até o momento que alguém realmente tocou onde não deveria tocar. E aqueles jovens tiveram que tomar uma decisão. Eles tiveram agora que se posicionar. E o que nós vamos ver agora é que aqueles jovens tomaram algumas atitudes que merecem ser levadas em consideração. Foram levados para uma terra distante. A Bíblia vai nos mostrar que eles tiveram os seus nomes mudados, né? Mudaram os seus nomes, estavam fora da sua pátria, fora dos seus lares, tiveram os seus nomes mudados, mas isso não era motivo para esquecer quem eles eram. Isso não era motivo para que eles esquecessem de onde eles saíram. Não era um motivo para que eles viessem a esquecer
quem era o seu Deus, mesmo estando distante, mesmo tendo seus nomes mudados. Porque tem muita gente que é assim: ah, estou distante, ah, estou em um lugar onde menos assim. Quem é você quando ninguém está vendo? É como se fossem esses 3 jovens. Esqueceram o temor do Senhor nas suas vidas. E mesmo estando nessa situação, mesmo estando num momento de grande adversidade, eles jamais esqueceram quem eles eram. Estavam diante de muitas regalias, estavam diante de vários banquetes oferecidos pelo rei, estavam vivendo uma situação confortável. Tem pessoas que são assim também, estão no conforto da sua vida, foram abastecidos, ganharam uma promoção, ganharam uma casa nova, ganharam um carro novo. E aí, por causa do conforto, por causa de uma oferta, desistem, abandonam a sua fé. Tem pessoas que por coisas, muitas vezes até menores que isso, abandonam o seu Deus. Negam o seu Deus. Aqueles jovens estavam com a ameaça de serem lançados dentro da fornalha. Ou seja, eles tiveram um decreto de morte. Ou vocês se ajoelham, ou vocês se prostram, ou vão ser lançados na fornalha. Tomem uma decisão. E tem pessoas que por qualquer coisa hoje, por qualquer motivo, estão fugindo, estão desistindo da caminhada. É o que nós vemos hoje. Eu estava falando na congregação esses dias e eu dizia: meu Deus, quantas pessoas passaram pela nossa vida na caminhada cristã, que hoje nós não sabemos onde estão, muitos até sabemos, mas eu vejo quantos que desistiram na caminhada. E quando você vai buscar qual foi o motivo, quais foram os motivos que te fizeram se afastar, desistir da caminhada? Quais foram os motivos? Aí alguém vai dizer: ah, mas é porque o meu pastor não me visitou. Ah, porque a irmã não me fez uma ligação. Ah, porque a irmã não me mandou uma mensagem do WhatsApp. Ah, porque a irmã não sorriu para mim. Ah, porque a irmã... Aí começa a colocar uma série de obstáculos, uma série de dificuldades. Que evangelho é esse? Que fé é essa? Que por qualquer motivo abandonam o seu Deus. Aqueles jovens estavam ali com um decreto. Eles sabiam que o rei era capaz de lançá-los na fornalha. Mas eles determinaram no seu coração. Ele diz assim: olha, o meu Deus, ele pode me livrar. O meu Deus, ele tem poder para me livrar. Mas se ele não quiser me livrar, nós iremos a si mesmo. Nós iremos ao fogo a si mesmo, mas jamais negaremos o nosso Deus. Jamais nos prostraremos diante de outro Deus. Jamais. Mesmo vivendo em meio ao paganismo, a tantas coisas, eles permaneceram fiéis. Tem pessoas que dizem assim: ah, mas é tão difícil, evangelista, viver, seguir a Jesus em meio a este mundo, é tão difícil. Ai, como é difícil. Aí eu me recordo lá, os grandes heróis da fé, aqueles homens e aquelas mulheres, que mesmo sendo apedrejados,
mesmo sendo chicoteados, não negaram a sua fé. Ah, irmão, se aqueles 12 lá atrás tivessem desistido da caminhada, como nós estaríamos hoje? Que seria de nós se os discípulos lá tivessem desistido? Eram homens imperfeitos, eram homens de formações diferentes, eram homens que não tinham talvez uma cultura como se fossem doutores ou outras coisas mais, alguns diplomas, não. Eram pessoas simples, mas Deus confiou na mão deles. Deus confia em você, Deus acredita em você, mesmo estando em meio a toda essa situação que estamos vivendo nos dias de hoje, Deus acredita em você. Por que não acreditar em Deus? Por que não confiar em Deus? Nós que somos meros pecadores, Ele acredita em nós. Ele confia em nós. E Ele quer ver aonde é que está a nossa fé, a nossa confiança. Aqueles homens estavam realmente vivendo em um lugar muito difícil, um lugar opressor. Mas eles não negaram o seu Deus. Permaneceram fiéis, permaneceram leais ao seu Deus. É aí onde muitas vezes nós entendemos o salmista Davi no capítulo 1, quando ele diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, não devemos nos misturar, mas devemos ser exemplos, aonde quer que nós estejamos, aonde você chegar, você tem que ser luz, você tem que ser a diferença, você tem que fazer a diferença aonde quer que você chegue. Às vezes a gente chega num ambiente e as pessoas olham e dizem: eita, olha quem chegou aí, muda de assunto. Tem que mudar o assunto, porque você chegou, porque você é a autoridade do céu. As trevas têm que dissipar quando você chega, porque você é luz. Você é diferente, você não é igual às pessoas do mundo. Eita, foi o que o irmão falou agora, eu sou diferente. O que eu sou diferente? Você é luz. Você não faz mais parte deste mundo. O problema maior justamente é esse. Tem muitas pessoas vivendo como se fossem desta terra. Mas nós não pertencemos mais a este mundo. O Senhor já foi preparar uma morada para a sua igreja, para aqueles que não temem, para aqueles que confiam, para aqueles que esperam nele, para aqueles que não negam o seu nome, mesmo em meio às provas, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às enfermidades. Ele está no controle de todas as coisas. Não devemos negar. É conhecido de todos. Muitas vezes as pessoas chegam e dizem: ah, mas por que eu estou passando por isso? Eu não vejo aqueles 3 jovens perguntando assim: ah, mas por que nós estamos enfrentando isso? Por que nós estamos passando por isso? Não. Eles simplesmente declaram que o seu Deus pode. Mas se Ele não quiser, eles vão permanecer fiéis. Fiéis ao seu Deus. Mesmo estando em meio ao paganismo, à situação difícil, a esse mundo cruel que temos enfrentado, temos visto. Porque é Deus quem nos dá a vitória. É Ele quem nos garante a sua vitória.
A fé verdadeira, a fé inabalável, ela prefere que muitas vezes nós passamos pela possibilidade de morte do que de apostasia, do que negar a nossa fé. Foi assim que os discípulos fizeram. Foi assim que eles nos deram o exemplo. Foram esses os exemplos que nós tivemos. Homens que não negaram as suas fé. Permaneceram fiéis ao Senhor, mesmo em meio à ameaça de morte. Eles não negaram, permaneceram fiéis. Isso é fé, irmãos. Isso é confiar no Senhor. Isso é entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Muitas das vezes, Paulo usava alguns termos que talvez a igreja do século 21 talvez ainda não entendeu, não compreendeu as palavras de Paulo. Quando ele dizia que para ele o morrer era lucro. Está doido, esse homem está doido, enlouqueceu. Ele dizia assim: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Porque ele sabia, ele conhecia a sua vida, ele conhecia a sua fé. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Não me envergonho, não me escondo. Quantas e quantas vezes Paulo era expulso das cidades, sendo apedrejado, sendo açoitado, e muitas das vezes ele podia dizer assim: eles podem quebrar o meu corpo, eles podem me ferir por fora, mas eles não podem tocar na minha alma. Eles não podem tocar na nossa fé. Porque como nós cantamos, nós podemos perder tudo, mas nós não podemos perder a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que confiar no Senhor, temos que esperar no Senhor, temos que depositar a nossa esperança, a nossa confiança no nosso Deus. Aí eles foram lançados no fogo. Tem muita gente que, quando chega numa situação difícil, acham que Deus é um mordomo. Eu faço, eu quero, eu determino, eu posso. Ele é o Deus soberano. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer, e o nome dEle vai ser glorificado. É difícil entender isso. É difícil compreender. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Deus ele entra numa causa, irmãos, olha, eu nunca vi dizer que Deus entrou numa causa e foi derrotado. Todas as causas que Deus entrou, Ele foi vencedor, Ele foi vitorioso e o nome dEle foi glorificado. O nome do Senhor foi glorificado. Os jovens foram lançados na fornalha, no fogo. E aí o rei olhou para dentro do fogo. Quando ele olhou e disse assim: não foram 3 que nós lançamos no fogo? E alguém disse assim para ele: muito bem, rei, hoje tu está bem. Hoje você está enxergando bem. Nós lançamos 3. E ele disse assim: mas eu estou vendo 4. Como é que pode isso? Nós lançamos 3, eu estou vendo 4. Estão desamarrados, estão passeando no meio do fogo. Como é que pode isso? Mandou que aqueles jovens saíssem da fornalha. E eles saíram.
A Bíblia, irmãos, ela é categórica em dizer assim, que aqueles 3 jovens, eles saíram de dentro do fogo. Eles saíram, irmãos, de dentro daquela fornalha, irmãos. Isso é coisa de Deus, irmãos. Isso é milagre de Deus. Só Deus pode fazer isso. E eles saíram, irmãos, de dentro daquela fornalha. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que nem cheiro de fumaça aqueles jovens tinham. Nem cheiro de fumaça aqueles jovens tinham. O rei ficou maravilhado. Que é isso? O que é que está acontecendo nesse lugar? O que foi que aconteceu aqui neste lugar? Como é que pode uma situação dessa? Tem coisas que acontecem na vida da gente, irmãos, que a gente fica assim, como é que pode? Eu lembro muitas vezes quando fala isso, o pastor Renatinho. O pastor Renatinho contando o testemunho dele, contou tudo que aconteceu, e alguém chegou e, pastor, como é que pode um negócio desse? Como é que pode um negócio desse? E o pastor para ele disse, meu filho, eu não sei como é que pode, eu só sei que pode, porque Deus faz. Quando Ele quer, Ele faz. O rei olhou, ficou maravilhado, mudou o decreto. Muda-se o decreto agora. Vamos adorar, vamos buscar agora, vamos cuidar do Deus desses 3 jovens. Porque vejo que verdadeiramente Ele é o Deus verdadeiro. O nome do Senhor foi glorificado, porque aqueles jovens não negaram a sua fé. Mesmo em meio a lutas, em meio a dores, em meio a uma situação tão difícil, eles não negaram o seu Deus. Eles não se distanciaram. Eles estavam distantes da sua pátria, eles estavam distantes da sua casa, distante dos seus líderes, distante dos seus parentes, mas eles não negaram o seu Deus. Eles poderiam assim fazer, mas eles não negaram, eles confiaram, eles depositaram completamente as suas vidas nas mãos daquele que tudo pode. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo nesta tarde, coloca a tua vida, coloca a tua confiança, coloca a tua esperança nas mãos do todo Criador, do todo poderoso, aquele que fez os céus e a terra. Só Ele tem poder para mudar a tua vida, para mudar a tua sorte, para mudar a tua situação. Coloca-se diante dEle e tu verás o que o Senhor vai fazer na tua vida. Eu achava que não seria ninguém na vida. A irmã Lúcia está calejada de ouvir falar isso lá na congregação. Mas Deus tinha um projeto. Deus tinha um decreto. Deus tinha algo assinado ao meu respeito. Isso só dependia de mim tomar uma posição, tomar uma decisão ao lado do Senhor. Tinha que me posicionar. Eu tinha que mudar, eu tinha que sair de um lugar para o outro, porque Deus tinha algo a fazer na minha vida. E aí Ele pegou o meu nome, escreveu no seu livro, Ele mudou o meu nome, Ele mudou a minha história, e eu vivo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você também pode fazer parte disso. Você também pode fazer parte dessa história. Basta tão somente você confessar, você entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Ele tem poder para mudar a tua vida. Ele tem poder para mudar a tua história. Creia somente. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, eu não sei o que é o mais, mas o Senhor sabe. Ele sabe o que você espera. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você procura. Entregue-se a Ele nesta tarde. Entregue-se a Ele. Creia no Senhor. Creia no Senhor. Ele tem
palavras de poder, Ele tem palavras de vitória para você, Ele tem algo novo para colocar na tua vida, na tua família, Ele tem algo grandioso para fazer no meio da tua parentela. Então somente creia, glorifica o nome do Senhor. Ele não te fez para você viver em dores, para você viver em sofrimento, Ele te criou para o louvor da glória dEle. Então levante-se dessa situação e passe a glorificar o nome do Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Você que está na sua casa, você que está nos ouvindo, se você deseja entregar a sua vida a Jesus hoje, faça isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e verás o que o Senhor vai fazer. Louve ao Senhor, irmão Danilo. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto isso, você que está nos ouvindo, se você deseja confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso. Coloque aí no link da igreja, coloque aí: eu aceito, eu tomo posse dessa palavra, eu creio no meu Senhor, eu confio no meu Senhor, entrega a minha vida a Ele. Creia tão somente, entrega o teu caminho a Ele nesta tarde e glorifica o nome do Senhor. Pode responder aí: eu aceito, em nome de Jesus.